Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor et Yom HaShabbat lekadesho. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. E neste momento nós estamos aqui neste comentário, nesse Shabat maravilhoso, para comentar a Parashá Re'eh, que quer dizer observe. E dentro do texto da Torá para esse Shabat, nós gostaríamos de destacar o trecho que se encontra em Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 13, no verso 17, que diz assim: também não se pegará a tua mão nada do anátema, para que o Eterno se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais, quando ouvires a voz do Eterno teu Elohim, teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, para fazeres o que for reto aos olhos do Eterno teu Deus. Queridos amados, a palavra do Eterno diz, um dos mandamentos, uma mitzvah de Adonai, que é um mandamento que se encontra nessa Parashá Re'eh. Tem vários mandamentos, mas esse aqui é importantíssimo, que diz: não se pegará a tua mão nada do anátema. Anátema é uma maldição, é uma coisa sacrificada a ídolos, né? Anátema nos povos antigos era como se fossem oferendas levadas às divindades, geralmente eram frutas e animais, né? E o Eterno está dizendo aqui, não te pegará a mão do anátema. E anátema aqui nessa visão, nesse contexto do Eterno, não é só frutas e animais, é todo e qualquer objeto de idolatria. Não pode nem sequer pegar com a sua própria mão. E aqui diz também Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 26, também diz assim: não porás abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De toda detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. Então toda coisa, ou comida sacrificada a ídolo, ou que seja pagão, ou que seja relacionado a um culto paganizado ou pagão, o servo e a serva de Deus devem se manter distantes dessas coisas, nem sequer tocar, nem tampouco colocar em sua casa, nem tampouco ainda comer dessas coisas, né? A gente observa no livro de Josué que Josué, o povo de Israel, foi guerrear contra Jericó e tomou a cidade de Jericó, mas o Eterno tinha avisado para Israel para não pegar do anátema em Jericó, ou seja, nada que fosse objeto sacrificado a qualquer ídolo. E aqui nós vemos, meus irmãos, no capítulo 6 de Josué, no versículo 17, que diz assim: porém, o Eterno, né, Josué instruindo o povo, antes de tomarem Jericó, porém a cidade de Jericó será anátema ao Eterno, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema. Ele repete de novo: para que não toqueis nem tomeis alguma coisa dele, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Então, antes de invadir, de tomar a cidade de Jericó, Josué alertou o povo. Você vê que nesse momento aqui já não tem mais Moisés, o povo já está entrando na terra prometida e vai conquistar Jericó, e conquista Jericó. Conquistou Jericó, depois de conquistar Jericó, vai tentar guerrear com o povo de uma localidade chamada Ai. E ali, meus irmãos, o povo, que era um povo bem menor do que Jericó, mas Israel é derrotado. E aí, por quê? E o Eterno disse para Israel: porque alguém de Israel pegou do anátema quando guerrearam contra Jericó. E ali nós vemos em Josué, capítulo 7, que foram descobrir
que um dos homens de Israel tinha pego do anátema. Tinham pego do anátema em Jericó e trouxe para sua tenda, trouxe para sua casa. Né? E aqui nós vemos em Josué 7:21 que esse homem é Acã. E Acã confessou para Josué o que tinha feito, quando ele diz assim: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, olha só, essa capa babilônica é uma capa consagrada aos deuses babilônicos, e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Observa, meu amado, que ali Acã, ele, ao falar isso para Josué, foi julgado e o Eterno fez com que ele perecesse. E Acã morreu devido a esse grave pecado, né? E ali Israel estava livre daquele peso e aí começou a voltar a conquistar e vencer os povos, né? Nós vemos também, irmão, em Atos capítulo 15, já aqui, já no tempo dos apóstolos, no capítulo 15, verso 29, aquela reunião entre os apóstolos em Jerusalém, né, disse assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Olha só, os apóstolos, a igreja primitiva, fala das coisas sacrificadas aos ídolos. Vos abstenhais disso. Então, o povo de Deus, a igreja primitiva, não podia também nem tocar, nem comer nada do que fosse sacrificado ao ídolo. E Yeshua volta a falar nisso também em Apocalipse capítulo 2, 14, quando ele diz assim: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, quando ele escreve para a igreja de Pérgamo, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então ele condena também aqui o comer do sacrifício da idolatria. Mais adiante, quando ele escreve a carta a Tiatira, ele fala no verso 20: mas poucas coisas tenho contra ti, porque deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos, para que forniquem, comam dos sacrifícios da idolatria. Em outra carta ele condena também comer dos sacrifícios da idolatria. E Yeshua, a igreja primitiva, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele diz para nós: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é uma casa. E lá em Deuteronômio, capítulo 7, o Eterno diz: não porás abominação em tua casa. Você não pode comer uma coisa sacrificada ao ídolo, porque você está colocando dentro do seu templo, do templo do Espírito Santo, do templo que você é do Espírito Santo, alguma coisa abominável. E o Eterno diz aqui em Deuteronômio 7:26, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema. Anátema, meu amado, é algo maldito. Significa uma coisa sacrificada, é uma maldição. Não sejas uma maldição assim como ela. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo também escrevendo na primeira carta aos Coríntios, nessa mesma carta que ele fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele fala no capítulo 10, no verso 19, ele diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Eterno e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Eterno? Somos nós mais fortes do que ele? Pergunta o apóstolo. É lógico que não. Então, meus amados, você observa que lá na Torá, o Eterno ele diz: não coloque anátema na tua casa. Não coma do sacrificado ao ídolo. Lá no livro de Josué também é falado que o exército de Israel perdeu uma guerra porque tinha um anátema no arraial. E depois que o anátema saiu e o transgressor foi punido, Israel ficou novamente forte. O anátema, a maldição, faz daquele que é servo e serva um derrotado. Uma pessoa que foi afastada, porque se é um anátema, nem o Eterno vai tocar nele para poder arrebatá-lo ou nela.
Então, meus amados, anátema, ela está ligado às coisas pagãs, às festas pagãs, festas paganizadas que tem no dia de hoje, o culto a Baal, que foi cristianizado no Natal. Isso é pagão. O servo e a serva de Deus não pode ter contato com isso, porque se ele tiver contato com essa situação abominável, certamente vai ficar para a grande tribulação, né? Porque aí é uma anátema. O culto a Baal também foi cristianizado na festa junina, porque são 6 meses de diferença. É o solstício de inverno no Natal e o solstício de verão na festa junina, porque tem diferença de 6 meses, né? Então essas são festas pagãs. Também o anátema está também no culto a Astarote, que foi cristianizado na Páscoa Católica. O servo e a serva de Adonai também não podem participar dessas coisas, muito menos comer coisas sacrificadas relacionadas a essas festas, porque o Eterno diz, não colocais dela dentro da tua casa, e lá o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, diz, o nosso corpo é a casa do Espírito Santo, então nós não podemos botar dentro de nós um alimento sacrificado ao ídolo, de maneira alguma. E aí depois o Paulo diz, não podeis ser participantes da mesa do Eterno e da mesa dos demônios. Afinal de contas, todas essas coisas e pagãs, como diz o apóstolo Paulo com toda a propriedade, são sacrifícios a demônios. E que o Espírito Santo de Adonai fale ao teu coração, continue falando. Vamos vigiar, meus amados. A Torá é maravilhosa. Você vê que essa Parashá Re'ê foi comentada por Yeshua, foi comentada pelo apóstolo Paulo em Coríntios, porque tudo isso está ligado a esse tema, um dos temas da Parashá Re'ê. Que o Eterno abençoe você, que o Eterno abençoe sua família. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.